Eu fiz aqui alguns comandos em Python para a gente ilustrar essa aula de teste de hipóteses, né? Mas eu coloco algo novo aqui também, que é o teste para normalidade multivariada, o Shapiro-Wilk, né? Deixa eu só tirar esse normal aqui, porque foi a mais. O teste Shapiro-Wilk multivariado. Mas o que acontece? Então, quando eu fui fazer em Python esse teste Shapiro-Wilk, eu não achei função pronta para fazer esse teste no caso multivariado. Mas eu sei que no R tem, né? E aí eu achei que foi uma oportunidade legal de mostrar para vocês que vocês podem executar comandos de R aqui em Python, né? Então, isso daqui eu fiz o Shapiro-Wilk multivariado usando o RPy2, que é uma biblioteca aqui do Python que você usa para rodar comandos de R, né? Aí eu fiz uma aplicação, uma ilustração do teorema limite central e um teste de hipóteses, né? No caso, esse daqui, que é mi igual a mi0 contra mi diferente de mi0, tá? Então, não sei se vocês já chegaram a ver isso, eu coloquei lá no E-Disciplinas, mas eu não falei no vídeo, né? Depois vocês podem dar uma olhada, tá? Então, aqui eu vou carregar as bibliotecas. Até eu ia avisar vocês, né, que eu ia fazer isso hoje, porque a minha ideia era que vocês estivessem executando isso junto, né, durante a aula. Não sei se isso é possível, como se fosse uma aula prática, né, mesmo que seja curtinho e tal. Mas aí a gente pode conversar depois sobre isso, tá? Para esse ARPy2, então você vai, quando a gente chegar nele aqui, então deixa eu só definir aqui em cima. Então eu defino a média zero, matriz de variâncias e covariâncias, e eu estou gerando aqui, ó, um x1, x2, x3 de uma normal multivariada com essa média e essa matriz de variâncias e covariâncias. Então, na verdade, eu estou gerando 100 amostras, aliás, uma amostra de tamanho 100, tá? E o x4 eu estou gerando de uma Poisson com média 1, tá? E o meu vetor de dados vai ser x1, x2, x3 e x4. E eu vou colocar isso num data frame, tá? Então aqui, ó, eu tenho 4 variáveis, né? Notem que, bom, a coluna 0, 1 e 2 vem de uma normal trivariada e a quarta coluna, que é a coluna 3, vem da Poisson, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem esse gráfico aqui, que é um gráfico de dispersão multivariado, né? Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, mas dá para ver que a última variável, né, que é a x4, ela assume valores discretos, né? Vem de uma Poisson e assume poucos valores, né? Então, essa variável aqui, ela não tem distribuição normal. E aí, como que eu faço para testar se um conjunto, né, de variáveis tem distribuição normal multivariada? Então, essa que é a ideia de chamar o R aqui, né? Então, depois vocês têm que instalar o RPy2. E, além disso, vocês precisam instalar essa biblioteca do R, MV Shapiro Test, lá no R, tá? Então, para executar isso daqui, vocês têm que ter o R instalado. E assim, não sei se precisa realmente fazer isso, mas o que eu fiz foi, então eu vou até o diretório em que está o Anaconda e eu rodo o R de lá, tá? Para mim, eu já fiz sem fazer isso e não deu certo. Então, você vai até o diretório que está o Anaconda, executa o R de lá, instala, né, com aquele install packages. Na verdade, eu acho que até poderia chamar daqui também, mas aí vocês podem fazer um teste, tá? Esse MV Shapiro Test, então, é uma library de R que faz o teste de Shapiro-Wilk multivariado, tá? Tem outros testes multivariados, Anderson Darling, tem outros, tá? Mas a gente vai fazer esse.
Então, aqui, ó, eu importo do R, o MV Shapiro-Test, e importo o Graphics. Ah, esse Graphics eu acho que eu nem usei, tá? Mas, enfim, vamos deixar ele aí. E aqui teve um probleminha, assim, que eu já vou falar para vocês, porque quando vocês forem rodar, talvez vocês cheguem nesse probleminha também. Vocês lembram que lá no R, quando você tem que forçar uma matriz a ser uma matriz, geralmente a gente usa uma função as underline matrix, né? As matrix. Mas aqui não funciona muito bem, tá? Então, na verdade, eu até faltou uma referência aqui. Preciso botar uma fonte aqui depois, que é de onde eu tirei essa gambiarra aqui, né? Depois eu coloco para vocês, tá? Que ele transforma, então, o data frame em uma matriz que você pode usar na função do R, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada nisso. Se alguém tiver uma alternativa melhor, pode me mandar também, a gente compartilha, pode mandar lá no fórum, tá? E aí é o seguinte, então aqui, ó, o jeito de você chamar, né, uma função lá do R, você tem que colocar o nome da library do R, ponto. Aí você tem que colocar o nome da função que faz esse teste, e aqui você tem que colocar uma matriz, né, que é a matriz de dados, mas tem que ser do jeito que o R entenda, tá? E aí aqui, depois dá para melhorar um pouquinho esse resultado aqui. Mas o que importa para mim é esse daqui, ó. Então, aparece o valor da estatística e aparece o valor P, né? E esse valor P é um valor muito pequenininho. E aí, qual que é a hipótese que a gente está testando, né? Faltou colocar aqui. A hipótese que a gente está testando é de que x, que é o meu vetor aleatório, tem distribuição normal multivariada. Então, na hipótese nula, x tem distribuição normal multivariada. Na hipótese alternativa, x não tem distribuição normal multivariada. E esse valor p pequenininho indica, então, que a gente rejeita a hipótese nula, tá? Então, o meu vetor aleatório não tem distribuição normal multivariada, claro, né? Porque tem uma componente ali que é Poisson, né? Então, a gente rejeita a normalidade nesse caso, tá? Bom, a última coisa que eu vou colocar. Ah, não, não é a última coisa, é a penúltima coisa. Ou a segunda coisa. Então, uma ilustração do teorema limite central. Eu coloquei isso porque eu acho que é muito importante a gente diferenciar, né? O seguinte: não é o x que vai ter distribuição normal multivariada assintoticamente, né? O x vai ter sempre aquela distribuição, os três primeiros componentes normal multivariada e a última componente Poisson, né? Então, quem que converge, né, para normal multivariada? Quando o n cresce. Então, quem converge é o x barra, né? O x barra, a distribuição do x barra converge para normal multivariada quando o n cresce, né? Então, eu fiz uma simulaçãozinha aqui justamente para mostrar isso, tá? Aqui, deixa eu ver por que eu estou calculando essa média. Isso daqui não precisa, tá? Ficou aí. Depois eu corrijo lá para vocês. Então, aqui eu gerei então, uma média 252. Essa média vai ser a da parte normal, né? Uma matriz de variâncias e covariâncias. Estou iniciando aqui um objeto que se chama dados e estou colocando um tamanho de amostra 1000 aqui. Na verdade, talvez nem precisasse ser tão grande assim. Mas eu estou fazendo do mesmo jeito que eu fiz lá, ó. X1, X2, X3 tem distribuição normal multivariada, então eu vou amostrar de uma normal multivariada com aquela média, com aquela covariância, né? O X4 vem de uma Poisson com média 1. E aí, o que eu vou fazer então? Nesse for aqui, cada vez que passar por esse for, então, em cada i aqui, né, de 0 a 999, ele vai gerar um vetor, né, de dimensão 4, e aí ele vai pegar a média, então a média dessa amostra que foi gerada está aqui,
tá? Então, esse axis igual a 1 quer dizer que eu vou pegar a média por colunas, tá? E eu vou fazer um append nos dados, né? Que era esse objeto aqui. E aí, então, o resultado disso é que a gente vai ter 1000 valores amostrados do x barra, tá? Então, eu poderia até chamar isso daqui de x barra e fazer um dados append x barra, tá? Então, vocês perceberam, né? A gente passou ali 1000 vezes na simulação. Cada vez que a gente simulou, eu peguei o x barra e guardei, tá? E aí depois eu vou olhar para a distribuição do x barra. Então, o que ele fez rapidinho, né? Não demora. Faça um teste aqui, ó, de Shapiro-Wilk, só que para o x barra. E aí, ó, notem, né? Então, agora eu estou fazendo o teste do Shapiro-Wilk, só que para as amostras que eu tenho do x barra. E isso não rejeita, então, a normalidade do x barra, tá? Então, aqui a gente tem... Só um minutinho, pessoal. Bom, então vamos retomar aqui, né? Então, vocês veem que o x barra, ele tem distribuição normal, pelo menos a gente não rejeita essa hipótese, né? Usando o teste do Shapiro-Wilk, tá? E se a gente quiser fazer aqui um scatter plot, né? Um gráfico de dispersão multivariada aqui, então notem que, olhando para esse gráfico, a gente não conclui que tem distribuição normal multivariada, tá? Porque aqui a gente está olhando, por exemplo, esses histogramas aqui, eles são marginais, né? Mas notem que agora a quarta componente do x-barra, ela também tem, né, essa simetria e parece realmente com uma distribuição normal, tá? Então, a gente ilustrou aqui, partimos de um vetor que não tinha distribuição normal multivariada e mostramos que a média tem distribuição aproximadamente normal quando o n é suficientemente grande, tá? Então, aí depois vocês podem quebrar a cabeça, propor umas distribuições malucas aí, tá? Então, você pode pegar, em vez de pegar Poisson, pegar Bernoulli, qualquer uma que vocês quiserem, tá? Vocês vão ver que vai acontecer isso com o x barra, tá? E aí, para fechar aqui, eu coloquei uns códigos aqui para vocês. Eu fiz uma funçãozinha aqui para fazer o teste, esse T2 de Hotelling, né? Então, deixa eu só... Então, o teste que a gente quer fazer é para mi igual a mi0, mi diferente de mi0. Daí eu pego a média. Essa média aqui eu só calculei para pensar na hipótese nula que eu ia colocar, tá? Então, eu coloquei primeiro a hipótese nula 2, 5, 2, 1. Eu fiz essa funçãozinha aqui, é uma funçãozinha bem simples, ela simplesmente calcula o x barra dos dados, o s a partir dos dados, e aí implementa aquela funçãozinha T2 de Hotelling, que é n, x barra menos mi transposto, s é menos 1, x barra menos mi, tá? Pego o quantil da f com o qual eu vou comparar, então o quantil da f aqui é só o quantil da distribuição f, faço um teste aqui que compara se o T2 de Hotelling é maior do que esse quantil, e calculo o p-valor, tá? Então, o valor p aqui vai ser 1 menos a acumulada, né, do T2 de Hotelling, só que como tem a constante, eu tenho que dividir pela constante, tá? E essa função, ela vai escrever, então, rejeitamos H0 se o teste for 1, né, o teste for verdadeiro. O que é o teste? Esse T2 de Hotelling é maior do que aquele quantil. Else, então, ou então, se não, não rejeitamos H0. Dá o valor da estatística e o valor P, tá? Então, aqui, para você chamar a função, você chama simplesmente com T2 de Hotelling. Opa!
Deixa eu ver onde... Ah, S inversa. Acho que eu perdi um S-inv aqui, que na verdade era linaug.inv. Deixa eu lembrar, gente, peraí. Ah, tem na minha aula, né? Deixa eu ver se eu lembro. S-inv. Olha, se eu não me engano, era isso. Linaug, inv, S. Alguém lembra de cabeça se é isso mesmo? Isso. Tá, então tinha falta de eu colocar a inversa aqui. Aí aqui eu coloco qual que é o N, que é o número de observações, qual que é o P, que é o número de variáveis, o Mi0, que é o Mi0 que eu vou testar, e calculo a função, então, T2 de Hotelling, que é essa função que eu criei aqui. Nesse caso, então, não rejeita H0, dá o valor da estatística e dá o valor P, tá? Aí, se eu quiser testar uma outra hipótese, então, de que Mi0 é 3, 5, 2, 1, tá? Então, eu faço a T2 de Hotelling, coloco aqui os dados, a Mi0, N e P. Então, nesse caso, rejeito H0, tá? Olha o valor da estatística como que é, né? Como o N é 1000, né? Então, fica um valor da estatística muito grande, o valor P muito pequeno, né? Da ordem de 10 a menos 16, tá? E aqui, na verdade, é lixo, essas coisas que eu esqueci de apagar. Era isso, até aqui. É porque, na verdade, assim, eu fui fazendo corrido, né? Aí eu falei assim, ah, mas isso daqui eu não vou ficar repetindo toda vez. Aí eu fiz uma funçãozinha aqui para fazer esse teste, tá? E aí, qual que é a ideia aqui? Então, vamos supor, a gente pode colocar uma hipótese nula muito pertinho, por exemplo, né? Então, 2,1. Só que o que acontece? Eu tenho uma amostra grande, né? Que é de tamanho 1000. Então, vamos ver se ele pega essa diferença aqui. Então, era 2, coloquei 2,1. Então, veja bem, com uma amostra de tamanho 1000, se você colocar só um pouquinho para lá o Mi0, ele já rejeita, tá? E olha o valor da estatística, 5.854. Vamos colocar 2,001, ainda rejeita, tá? 2,001, aí não rejeita, tá? Por quê? Porque a gente tem 1000 observações nesse caso, tá? Então vocês podem brincar aí, coloca menos, vê se é suficiente para alcançar a normalidade aproximada lá do X barra, faz o teste de hipóteses, muda o que mais vocês quiserem, dá para fazer um gráfico, tá? Então aqui, ó, a gente está trabalhando com o nível de significância, né? Que é aqui, né? A gente colocou o alfa aqui. Eu poderia ter, inclusive, colocado um menos alfa aqui, ter chamado de alfa aqui em cima, tá? Para ficar mais geral e tal. Mas aí vocês podem melhorar isso se vocês quiserem e tal. Depois eu atualizo lá no Edisciplinas, tá?